completa. Eu já estava aqui assistindo o noticiário, que tristeza, né? Verdade. Com Patrícia Lages, mas vamos falar de outro momento que também não está dos mais bonitos aqui no país, não. É, que essas vamos dúvidas, falar para melhorar, né? Sobre as finanças. Mas essa é a questão, não tá bom? Vamos melhorar. Vamos melhorar. É assim que a gente tem que fazer. Não adianta falar tá ruim para todo mundo e ficar acomodado. Vamos nos conformar, né? Tem que melhorar. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente foi para as ruas e muitas dúvidas, claro, surgiram. Vamos ver a primeira delas? Vamos ver de quem é. Oi, meu nome é Luana e eu queria saber, quando a gente financia um carro, é obrigatório fazer o seguro assim que a gente sai da loja ou só se a gente achar necessário? Precisa fazer um seguro, Patrícia, assim que você sai da loja? Pois é, tem dois tipos de seguro de veículo, né? Tem aquele seguro que é o seguro DPVAT, que a gente até chama de seguro obrigatório, porque é obrigatório mesmo. Quando você vai fazer o documento do carro, transferir ou é um carro novo, você tem que pagar, que é um seguro pequeno, relativamente pequeno, que é obrigatório sim. Agora, eu acredito que a pergunta dela seja com o seguro de furto, roubo, né, colisão, incêndio, essas coisas. Esse seguro não é obrigatório você fazer. Porém, tem várias lojas que pedem para fazer, algumas até colocam no contrato para que você não perdeu o carro de repente, bateu ou foi roubado, digo, não vou pagar porque estou sem o carro, etc. Então, às vezes, eles pedem sim para fazer, mas não é obrigado. Agora, é claro, é uma boa, né? Sempre que você pensar, vou financiar um carro, vou comprar um carro, você lembrar que tem os custos acessórios, né, Kátia? Mesmo porque você pode ter o seu carro roubado e você vai continuar pagando a parcela. Vai ter que continuar pagando. Então. Por isso é que o seguro ajuda, porque você vai receber o dinheiro de volta, você vai ter opção de quitar aquele financiamento, fazer um outro. Agora imagina se acontece alguma coisa, você fica com a parcela, fica sem o carro, fica sem o dinheiro. Então o que você pensa? Vou financiar, qual é o valor da parcela, quanto é o seguro, porque é bom fazer, né? Não é só também a questão de roubo, tem a questão de acidente. Então você fica coberto, é uma boa você ter aí a parcela garantida, o pagamento, garantido assim, dentro das suas condições, né? Porque nada nessa vida é garantido, mas que você possa pagar a parcela, que você possa pagar o seguro e que você tenha aí o dinheiro também para outros gastos acessórios, tipo combustível, estacionamento, essas coisas. Então é bom entrar na conta sim, mas obrigatório não é. Tá? Vamos ver mais uma. Oi, Kátia. Oi, Patrícia. Boa tarde. Eu sou o Leonardo e, assim, me falaram que depois de 5 anos, as dívidas, elas desaparecem e elas não podem ser cobradas. Isso é verdade? Ai, pois Léo. é. Há controvérsias. O que acontece nesse caso? Quando você não paga uma dívida e fica inadimplente, o credor, quer dizer, a pessoa para quem você deve, pode negativar o seu nome, que é fazer o seu nome ficar sujo lá nos serviços de proteção ao crédito. Depois de 5 anos, o seu nome tem que sair de lá. Por quê? O seu nome só fica sujo, no máximo, durante 5 anos. Só que o que ele está perguntando? A dívida some? O nome sujo vai sumir. Mas a dívida... A dívida, o que acontece? Tem juristas hoje, tem advogados hoje que dizem o seguinte, que tem algumas dívidas que realmente não podem mais ser cobradas. Quais? Tá? Aí depende muito, assim, de que contrato você fez, como é que o seu nome foi parar lá no serviço de proteção ao crédito, porque imagina o seguinte, eu devo para a Kátia, tá? Não paguei. Aí a Kátia, a empresa da Kátia, vai lá e negativa o meu nome. Eu vou ficar com o nome negativado 5 anos por causa desta minha dívida com a Kátia. Digamos que eu vá lá e renegocie. Eu falo, Kátia, vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar tudo uma vez, eu vou parcelar. Aí eu parcelo. Então o que significa? Que eu estou fazendo uma dívida nova. Se eu não pagar esse parcelamento e você me negativar de novo, eu fico mais 5 anos. Acumula pela mesma dívida. Sim, porque é considerado uma dívida nova. Agora, tem alguns advogados que dizem que dependendo do tipo da dívida, ela realmente não pode mais ser cobrada. Mas geralmente, os bancos, as empresas de cartão de crédito, as lojas, as grandes redes de loja, eles têm um departamento jurídico que trabalha muito bem para fazer com que essa dívida possa continuar sendo cobrada, ainda que você tenha saído do SPC, digamos. Agora, tem empresas que contratam empresas de cobrança, falam assim, tá bom, Patrícia me deve R$100, eu contrato você, Joãozinho, e você cobra dela.
Dos R$100 eu recebo só 70 e 30 fica pra você. Isso também pode ser feito, não pode? Isso se chama... Tem duas coisas aí. Eu posso contratar uma empresa para cobrar para mim e ter uma porcentagem, que é isso que você falou, ou eu posso vender a dívida. O que acontece com esse negócio de vender a dívida? Digamos que a Kátia me deve há muito tempo, eu já tentei cobrar, eu já botei no escritório, não adiantou nada, não pagou, enfim. Aí eu digo assim, bom, essa dívida eu dou como perdida. Então, para mim, chega uma hora que já não compensa mais eu botar gente para ligar, quer dizer, eu estou gastando para receber um dinheiro que eu já não vou receber mais. E a minha empresa não é uma empresa de cobrança, ela é uma empresa de outra coisa que não é cobrança. Mas existem empresas de cobrança. Então, o que eu posso fazer? Vender a dívida da Kátia. Eu chego lá e falo, olha, a Kátia está me devendo aqui R$1.000. Essas empresas de cobrança costumam pagar muito pouco. Dizem que elas pagam entre 30% e 40% do valor da dívida. O que vai acontecer? Sua dívida de R$1.000, a empresa vai lá, compra por 300. Aí vai começar a ligar para cobrar e vai dizer, olha, você tem uma dívida de 1.000, vamos negociar, ela com juros já foi para 2, com juros já foi para 3. Eu te faço por, sei lá, 10 parcelas de 120. Aí você fala, que bom, né? Era 3.000, passou a 10 de 120, vou pagar. Mas no fim das contas, você já está pagando com juro, né? E além de estar pagando com juro, você está pagando uma dívida que lá a empresa comprou por um valor bem pequenininho. Então, esse negócio de cobrança ainda está sendo muito discutido. Está agora, no momento, havendo várias outras negociações, várias discussões, porque tem muita gente devendo e muita gente querendo pagar, Kátia. Só que você querer pagar uma dívida original de 1.000, que a empresa, de repente, está querendo cobrar 5, 6, não dá. Então, hoje já estão vendo, não, tá muito abusivo, vamos dar um jeito. Real, né? Tá vindo mais pro real, porque a verdade é essa, Kátia. A pessoa ficou devendo sim, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que diga, eu tô devendo e não tô nem aí. A maior parte quer pagar. A maior parte quer pagar. Então, o que tem que acontecer? Né? Que, de alguma forma, isso seja regulamentado para que a pessoa não cobre quanto ela quiser também, né? Porque senão... É o que acontece com juros de cartão de crédito. Aí chega uma hora que você fala, olha, ficou tão impagável. E é assim, se todo mundo ficar com o nome sujo, para de consumir. Parou de consumir. Então, não é interessante. Não é interessante para ninguém. Então, tem que facilitar. Se você está devendo, se recebe aquelas ligações, fazendo aquelas propostas que você não pode pagar, tem que ter um pouquinho de paciência, procura um advogado, porque dependendo do tipo de dívida, você precisa ter uma assessoria. Senão, se você vai na conversa do cara que te liga, ele te apavora. Verdade. Né? Ele te apavora. Então, fica tranquilo aí. Vamos ver mais uma. Dúvida. Boa tarde, meu nome é Patrícia e a minha dúvida é a seguinte. Com essa reforma trabalhista, a minha empresa vai poder me demitir e depois me recontratar como terceirizada? Isso pode acontecer? Olha, isso pode sim acontecer, porém tem um período. Então, você não pode ser demitida hoje, agosto, e ser recontratada em setembro só para você sair do CLT e virar terceirizado. Precisa de um período de 18 meses, 1 ano e meio. Então, isso pode acontecer, que é justamente para evitar essa prática, né, de meio que se livrar do funcionário CLT e colocar ele como terceirizado. Então, existe aí um intervalo de 18 meses e também a gente precisa considerar o seguinte, Kátia, o terceirizado, ele tem que ter os mesmos direitos dos outros funcionários. Porque agora pode terceirizar a função fim. Antes era só a função meio. Então, por exemplo, num banco, a função principal do banco são os serviços bancários. Então, por exemplo, pessoal de limpeza, pessoal de segurança podia ser terceirizado, porque não era a atividade final do banco. Agora, o bancário, em tese, também pode ser terceirizado, mas ele tem que ter os mesmos direitos do funcionário CLT. Então, se o funcionário CLT tem plano de saúde, esse tem que ter? Tem que ter também. Ele pode ter um contrato diferente, do tipo, você só vai ter plano de saúde se você atingir 6 meses de trabalho. Isso pode acontecer, porque já é uma coisa que eu posso negociar diretamente. Mas isso é tão novo, que está tão complicado Tá ainda complicado, viu? Sim, tá Acho ainda que nem foi complicado. liberado na totalidade, né? Algumas coisas sim, outras vale o que você acordar com o seu patrão, mas isso que você falou, de sair e voltar 18 meses. Agora, vou te falar uma coisa, gente. As leis são complexas, porque tem a lei, a sublei e o braço da lei.
E as brechas no E as meio. brechas da lei. Aí você fala, gente, quer saber? É melhor fazer o CLT, pelo menos é uma legislação só. Porque às vezes a gente fala assim, advogado estuda tanto e tudo que a gente pergunta eles falam, depende. Mas é verdade, porque depende de uma série de coisas. Então é bom a gente ficar de olho, é bom a gente acompanhar essas mudanças todas, para também a gente não sair achando que tudo é ruim ou que tudo é bom, ou que só uma coisa é boa, né? A gente tem que entender um pouquinho para se precaver, mas é aquilo, né? Sempre fazer o seu melhor, sempre se fazer útil, para que a empresa tenha você como útil e não fique fazendo esses subterfúgios aí da lei para poder se livrar de um direitozinho aqui e outro ali, né? Vamos ver mais uma. Boa tarde, meu nome é Cláudio. Eu gostaria de saber, o banco diminuiu o meu limite do cartão de crédito, eles podem fazer isso? Pode diminuir o limite do cartão? Pode, na verdade pode, porque o cartão é do banco. O cartão tem o nome da gente, mas o cartão, se você olhar lá, ele é propriedade do banco, da financeira, de quem te deu o cartão. E o seu limite, ele é aprovado pelo banco, pela instituição, conforme o seu crédito. É aquele negócio, né? Empresta dinheiro para quem prova que não precisa. Porque para quem precisa, não vão emprestar. Então, o que a gente tem que saber? Que eles vão dar, sim, um limite. Imagina que o seu salário, Cláudio, baixou. O banco sabe, né? Tem lá a tua conta, etc. Então, falar, o Cláudio tinha um limite aqui. O salário dele, sei lá, mudou de emprego, o salário dele diminuiu, eu vou diminuir também o limite. O que não é de todo ruim, né? Porque se você tem uma renda menor e você continua gastando como se tivesse aquela renda anterior, fica complicado depois na hora de pagar. Mas ele pode reduzir. O que ele não pode fazer sem te consultar? Aumentar. Mas às vezes eles aumentam. Às vezes eles aumentam, mas o aumento unilateral só se tiver no contrato. Mas ele deveria dizer, olha, por um telefonema, por uma carta, olha, está aqui aprovado um limite maior, você quer, você não quer. Às vezes também vem na fatura e a pessoa não viu. Isso. Então alguma informação tem, mas baixar pode baixar sim. Vamos ver a última pergunta? Bom, boa tarde, meu nome é Marcelo. A minha dúvida é o seguinte, por que as lojas optam por manter o mesmo preço tanto parcelado como à vista, sendo que talvez seria mais interessante oferecer um desconto para o pagamento à vista? Obrigado. Boa pergunta. Tem um motivo, sim, você vai entender por que as lojas fazem isso. Porque, na verdade, o que a gente pensa? Poxa, se eu comprar e pagar tudo de uma vez, ele recebe tudo. Por que fica ali falando, não, mas parcela, parcela, parcela? Por quê? Quando você vai comprar alguma coisa numa loja e você parcela, você está comprando duas coisas. O produto em si, mais um financiamento. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma loja, a Kátia tem um banco. Tá bem na fita, hein? Ai, nem quero. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Melhor não. Aí eu tenho a minha loja, a Kátia tem um banco. Eu aqui na minha loja preferia vender à vista, receber logo de uma vez, né? Pagar minhas contas, tô feliz. Só que a Kátia chega e fala assim, olha, Patrícia, é o seguinte, coloca aí um parcelamento, né? Para o pessoal comprar mais fácil e aí você sobe um pouquinho o preço. Então, digamos, um negócio de R$1.000, de R$900, vamos arredondar a conta, um negócio de R$900, você põe por 1.000. Aí você faz 10 parcelas de 100. Os 900 são seus, os 100 a mais são meus. Só que existem pesquisas que dizem o seguinte, já deve ter acontecido contigo, já aconteceu até comigo. Você vai na loja e fala assim, eu vou gastar hoje R$500. É o máximo que eu vou gastar. Só que você chega lá, o cara fala, mas leva também isso aqui, mas leva isso, mas leva aquilo. Aí quando você vai ver, deu 900. Por isso que eu compro pela internet. Porque ninguém me atormenta por levar isso aqui. Fica lá, leva. Aí o que acontece? Eu gastei além. Só que aí eu penso assim, eu gastei 700, mas eu pago 70 por mês, em 10 vezes. Mas quanto então 70 você já tem na fila? Pois é. Só que esse negócio de você pensar no pequenininho te faz o seguinte, vou comprar mais. Se você compra à vista, sua tendência é comprar menos. Se você parcela, sua tendência é comprar mais porque a parcela é pequena. Então, para o lojista, o que vai acontecer? Ele vai acabar vendendo mais ou ele vai facilitar para um cliente levar. O cliente que não podia pagar à vista pode levar parcelado. Então, eu estou entregando o produto e vendendo junto o financiamento da Kátia. Então, eu estou vendendo duas coisas. Quem sai ganhando? O banco. Quem sai ganhando é o banco. Sem fazer nada. Então, a gente, como lojista, pensa, tudo bem, estou ganhando porque estou vendendo mais. Você aí que foi comprar, acabou pagando a mais, né? Então, qual que é a saída? Primeiro, você saber que você financiou, esse financiamento não é de graça, tá?
O que você faz? Chora para baixar. Se você tem o dinheiro para pagar à vista, chora para baixar. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas a gente vai nessas lojas que diz, olha, o sistema não baixa mais, etc e tal. Mesmo nessas que tem um sistema, dá para você chorar e dar uma diminuída. E aquilo que eu falo sempre, não quis vender, vai em outra. Tem tanto por aí. Vai pesquisar na internet. Não é? É isso aí. Olha, vou passar para vocês os contatos da Patrícia Lages. Lembrar do site bolsablindada.com.br. Depois lá no site tem direitinho umas dicas legais para você também não se meter em fria. E o canal do YouTube Patrícia Lages com dicas extraordinárias para o seu dia a dia, para a finança, para tudo. Isso, essa semana tem um vídeo sobre o Tesouro Direto. Quem quiser saber como é que aplica no Tesouro Direto, a partir de R$30 dá para aplicar. Lá no vídeo a gente está explicando tudo. Que parece ser um dialeto, mas indo lá tá bem explicadinho, você vai entender. Beijo, Bela. Obrigada, Obrigada. Viu?